Ganho de capital, formação de renda passiva e fundos imobiliários decolando. Quais as melhores oportunidades para o dia de hoje? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje novamente a gente vai trazer o tema de fundos imobiliários aqui no canal. Isso porque o nosso índice iFix, que é o índice que sumariza os fundos imobiliários, não para de subir. Se a gente pegar esses últimos 30 dias, ele saiu dos 2.795 pontos para os atuais 2.932. E com essas altas generalizadas, quais os fundos imobiliários que se destacam hoje como uma oportunidade? E como escolher os melhores para formar renda passiva? Além disso, a gente vai dar uma olhada também no destaque do MXRF. Essa queda da inflação, será que pode prejudicar a distribuição de dividendos do fundo? A gente vai ver isso agora tudo no detalhe, mas já claro, se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro se você ainda não é inscrito no canal, porque a gente tem vídeos novos todos os dias sobre todo o mercado e também, claro, já deixa seu like, isso é muito importante. Inclusive, a gente queria já começar falando sobre um destaque da Infomoney de dividendos com fundos imobiliários. A gente está vendo aqui os maiores pagadores de agosto. Esse ranking pode ajudar bastante quem quer fazer renda passiva com os fundos imobiliários. O grande destaque aqui, antes da gente ver no detalhe esses fundos, é que todos eles são fundos de papéis, ou pelo menos a maioria deles. A gente só tem um fundo híbrido que tem bastante papel aqui dentro dele, o restante são todos fundos de papéis e todos pagaram dividendos no mês de agosto aí acima de 1%. Então, mais uma vez, a gente tem o destaque aqui do fundo PORD11, que é de polo recebíveis, e que a gente, inclusive, se a gente olhar no destaque, ele está sendo negociado com um preço sobre valor patrimonial na casa de 1, ou seja, ele não está sendo negociado com ágio, apesar de estar com esse dividend yield bastante atrativo, acima de 1,5% ao mês. E se assim, se a gente olhar para a questão histórica, todos esses fundos de papéis acabam, na verdade, distribuindo os seus rendimentos e por isso eles estão numa época com uma distribuição bastante alta de dividendos, porque se a gente pegar desde 2016, o fundo é negociado ali por volta da casa dos R$100 e hoje ele está sendo negociado também muito próximo desse valor, o que confirma que os fundos de papéis não são as melhores opções para ganho de capital, mas podem ser excelentes alternativas para a formação de renda passiva e inclusive reinvestir esse valor que é pago. Se a gente pegar esses últimos 12 meses, o PORD11 já distribuiu quase 15% em dividendos em relação ao seu preço atual e desde o IPO quase 120% distribuído. Então ele sempre fica nessa média aí com um dividend yield na casa dos 10, 12, 15% ao ano. E se a gente pegar e fazer uma simulação desses valores aqui, a gente colocou uma simulação investindo R$800 por mês, todos os meses, inicialmente com um período de 5 anos e com uma taxa de juros aqui de 1,15% ao mês, o que daria aí no final do ano uma taxa aproximada de 14%. Se a gente calcular, a gente tem no final desses 5 anos um valor final de R$70 mil em mãos, sendo que a gente investiu menos de 50 e mais de R$20 mil só nessa distribuição de dividendos. A grande questão, a grande mágica aqui é quando a gente amplia esse horizonte de tempo. Se a gente olhar para 20 anos, o valor final aqui fica acima de R$1 milhão, sendo o valor que a gente efetivamente usou para investir, que a gente tirou do nosso bolso, menos de R$200 mil, e o restante total aí mais de R$800 mil em juros com uma taxa dessa ao mês. Então, com destaque do PORD11 aí, que está com preço sobre valor patrimonial atrativo e está liderando o pagamento de dividendos, liderou nesse mês de agosto, a gente também tem outras alternativas, como a gente sempre traz aqui, como por exemplo o próprio MXRF, que você já viu aí também na nossa thumb, no nosso título. Em relação ao preço sobre valor patrimonial, ele está muito parecido com o PORD11, em dividend yield aí 1,2%, ou seja, nessa simulação que a gente fez, também se encaixaria o MXRF11. Agora, um grande destaque que a Suno acaba trazendo aqui é MXRF11 tem caixa para se proteger da queda do IPCA. Como é um fundo de papel, a queda do IPCA, que está vindo inclusive com índices negativos, poderia prejudicar a distribuição de dividendos e até a saúde do caixa do fundo imobiliário. Porém, durante essa semana, o gestor do MXRF veio a público e falou que o fundo tem resultados acumulados e por isso a gestora afirma que o fundo imobiliário está preparado para redução de IPCA
IPCA nos próximos meses. Principalmente em virtude de meses de inflação elevada, o MXRF possui uma reserva acumulada aí na casa de 20 centavos por cota. A gestora acredita que esse valor é suficiente para agregar nos rendimentos do MXRF que vão ser distribuídos enquanto o IPCA estiver em queda. Esses 20%, se a gente pegar o valor atual de MXRF aí próximo dos R$10, representa 2% por cota, ou seja, ele conseguiria ainda sustentar por uns 2 ou 3 meses um eventual IPCA negativo para conseguir ainda manter o seu pagamento de proventos, seu pagamento de dividendos de uma forma constante, linear e sem uma queda brusca para os seus cotistas, para os seus investidores. Afinal, ali no mês de julho foram distribuídos aí 13 centavos por cota e no mês de agosto aí 12 centavos por cota que foi distribuído. Então você tem MXRF na carteira? Deixa aí nos comentários e já aproveita também e baixa no primeiro link da descrição um e-book grátis sobre fundos imobiliários e os principais pontos a serem analisados para escolher os melhores fundos para sua carteira. Então quer entender tudo sobre fundos imobiliários? Primeiro link aqui da descrição, só baixar sem custo nenhum. E agora a gente está vendo muitos fundos de papéis aí, mas os fundos de tijolo acabam sendo o destaque porque os fundos de tijolo subiram muito, estão subindo bastante nesse mês de agosto. Então a gente também vai trazer aqui alguns fundos de tijolo que ainda estão bastante descontados, apesar dessa valorização geral dos fundos de tijolo que a gente teve em agosto. Então, na visão de alguns especialistas, foi criado esse ranking e quem lidera aqui em relação a descontos de preço sobre valor patrimonial é o fundo RCRB11. A gente tem tantos outros fundos aqui, mas a gente queria chamar a atenção para dois fundos que estão descontados e que podem realmente ser uma excelente alternativa, como por exemplo o fundo HGRE11, que é um fundo de lajes corporativas, e o HSI Malls, que é um fundo de shoppings. Começando pelo HGRE11, se a gente der uma olhada, ele está 14% descontado em relação ao seu valor patrimonial, acabou caindo bastante nesse mês de agosto e tem um dividend yield aí de 0,6%, o que se a gente pegar nos últimos 12 meses, ele está com um dividend yield acumulado de quase 8%. Então um fundo que está bastante descontado, e se a gente pegar esse último ano, ele teve o valor da cota oscilando bastante e agora ele quer romper ali os R$140, ainda com o valor sobre cota descontado em relação ao seu valor patrimonial. Então uma excelente alternativa para quem quer ter um fundo de laje corporativa de gestão ativa e um fundo de shoppings que a gente queria chamar a atenção, que fez o seu IPO, que fez a sua abertura de capital há alguns poucos anos atrás, é o HSML11, o HSI Malls, onde ele está 12% descontado em relação ao seu valor patrimonial e ele está com dividend yield na casa do 0,84%. Também pegando os últimos 12 meses, está beirando ali os 8%, mas o ganho de capital pode ser muito interessante, dado que se a gente pegar esse fundo que foi lançado a R$100 por cota lá em 2019, vem negociando sempre abaixo desse valor, sempre na casa dos R$80, R$90, e agora está ensaiando também uma recuperação e ainda bastante descontado, 12% em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, no valor atual da cota de R$87, o fundo poderia se valorizar 12% e atingir mais ou menos ali o valor do seu IPO. Então, alguns destaques aí de fundos de tijolo que estão descontados e podem também ser excelentes alternativas. A gente quer saber a sua opinião. Você tem fundos de tijolo, tem fundos de papéis? Que investimento você está comprando? Deixa aí sua análise, a sua opinião nos comentários. Enquanto a gente vem para o último destaque de hoje, que são 6 fundos de papel com recomendação de compra ainda segundo Itaú BBA. Então a gente tem o HGCR11, KNHY, KNSC, MCCI, RBRR11 e IVCJR11, todos pagando um dividendo aí acima de 12% acumulado nesses últimos 12 meses e que tem ainda recomendação de compra mesmo nesse período de IPCA negativo que a gente está vivendo pelo Itaú BBA. Então comenta aí qual fundo imobiliário você tem na carteira. Claro, muito obrigado por já ter deixado seu like aqui nesse vídeo, por ser inscrito aqui no canal, afinal você fica sabendo de tudo em primeira mão, então já se inscreve, ativa as notificações e amanhã a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Fique com Deus, valeu e até a próxima.